Saudações, eu sou o professor Samir Schneid, a estudante Carolina Hayden e eu. Nesse vídeo de 10 minutos apresentaremos como deve agir o provedor de primeiros socorros leigo. Por definição de primeiros socorros, falarei para o leigo em saúde, ou seja, aquele que não é profissional da área da saúde. Como devem agir inicialmente para ajudar uma vítima de trauma ou acometida por um mal súbito? A nossa principal referência é o Guideline de Primeiros Socorros da American Heart Association, atualizado em 2020, disponível gratuitamente na internet, no endereço que consta nas referências no último slide desse vídeo. Então, o caso, os nomes e os locais estão distorcidos para não haver possibilidade de reconhecimento. Da menina Michele, 9 anos. Então, eu ainda não era médico, era leigo, estava dentro do carro do meu pai, e enxerguei na saída da escola, 5 horas da tarde, quando abre os portões da escola, um automóvel que vinha em sentido contrário atropelar uma menina, em cima da faixa de segurança. Primeiro lugar, então, vamos agora para os conceitos. A segurança da cena. De dentro do próprio automóvel, vocês devem, número 1, ligar o pisca-alerta. Número 1, ligar o pisca-alerta. Observar a cena e estimar possíveis riscos, como, por exemplo, riscos com outros automóveis, risco de assaltos, na noite, na madrugada, na estrada, pode ser uma armadilha. Pessoas alteradas, gente gritando, gente brigando, agitação, sons de disparos de arma de fogo, a própria pista molhada, fios elétricos, combustível espalhado na pista, pessoas fumando, combustível mais pessoas fumando, segurança da cena. Se a cena não estiver segura, não desça. Ligue para o telefone mais adequado de acordo com a própria cena. No Rio Grande do Sul, esses telefones são: 190, Polícia Militar; 191, Polícia Rodoviária Federal; 192, SAMU; 193, Bombeiros; e 198 para Polícia Rodoviária Estadual. Para descer do seu automóvel, não esqueça de colocar luvas de proteção e continuar sempre observando a segurança da cena. Você deve, então, se aproximar pela frente da vítima e, se ela estiver acordada, você deve se apresentar. Oi, eu sou Samir, eu tenho treinamento em primeiros socorros, gostaria de lhe ajudar, posso lhe ajudar? Havendo algum risco de lesão para a coluna cervical, como fica claro na cinemática que foi apresentada de uma menina de 9 anos que foi então atropelada, provavelmente o automóvel pega na altura, o para-choque, na altura do quadril da criança, e ela bate a cabeça em cima da tampa do carro ali, do motor, então vocês têm que estarem atentos para essa possibilidade, neste caso específico agora, de traumatismo nos ossos da coluna cervical e da própria pelvis da criança, da bacia. Então a gente se aproxima, cabeceira da vítima, fica numa posição de apoio que a gente chama de três apoios, que é uma posição que vai dar mais estabilidade para vocês, caso alguém encoste, bata em vocês, Vocês ficam um pouco mais estáveis e também um pouco mais confortável para segurar a cabeça da vítima. 3 apoios é o joelho, o pé e o outro pé, tá? 3 apoios.
E aí a gente vai fazer o controle da coluna cervical e, preferentemente, com o auxílio de outras pessoas, de toda a vítima, em uma posição neutra, o mais imóvel possível até a chegada do socorro avançado, médico, né, profissionais. Esse controle de movimentação é chamado de restrição de movimentação espinhal e serve para proteger a medula da vítima, se houver alguma fratura de vértebra, e também protege os ossos da bacia, se estiverem fraturados. Em geral, uma pessoa doente ou traumatizada não deveria precisar ser movimentada, especialmente quando houver suspeita de lesão da coluna ou da pelve. A Michele caiu de lado. Então, se a cena estiver insegura para o provedor de primeiros socorros ou para a pessoa, a vítima, mova-a para um local seguro, se possível. Então, o risco de incêndio, enfim, aí é uma avaliação do momento. E aí a decisão é simples, porque a ausência de opção facilita a tua decisão. Tá? Vai pegar fogo, está explodindo. Tá? Fazer o quê? Precisamos retirar a pessoa daquela via de alta velocidade, né? Não adianta tu colocar um triângulo, tu vai colocar o triângulo a quantos metros? 15, 30, os caras andam a 180 por hora, né? Não tem saída, tá? A Michele já estava na posição lateral de recuperação, caiu assim, inconsciente. O procedimento foi apenas mantê-la naquela posição, com a coluninha cervical e o corpo sob restrição de movimento. Se ela não estivesse nessa posição, nós não a movimentaríamos, aguardaríamos o SAMU, porque o mecanismo de trauma descrito, associado à inconsciência da vítima, aumentam a probabilidade de lesão da coluna cervical. A probabilidade é pequena, mas ela é aumentada neste cenário. Bem, não havendo suspeita de lesão da coluna cervical, de fratura da pelvis, nós podemos, a vítima caiu, está na posição supina, ou seja, de barriga para cima, decúbito dorsal, barriguinha para cima, nós podemos colocá-la de lado, tá? Que é chamada posição lateral de recuperação. Neste cenário, a vítima não responsiva, como era o caso, respirando normalmente, mas aqui sem lesão, sem risco de lesão da coluna cervical. Ela pode ser razoável colocá-la em posição de recuperação lateral. Isto está nas recomendações da American Heart Association no Guideline de Primeiros Socorros, portanto, para leigos, tá? Avaliando a ausência de risco de lesão cervical, de lesão pélvica, nós podemos delicadamente, em grupo inclusive de preferência, com quem está na cabeceira coordenando. Pessoal, vamos girá-la devagarinho para o lado. Levanta o bracinho, o bracinho fica para cima, né? 2, no 3. E aí gira a vítima, porque se ela vomitar, ela não aspira, tá? Ela não se engasga com o próprio vômito, tendo em vista que ela está inconsciente. Se a pessoa, prestando atenção, sofreu um trauma e a natureza do trauma sugere lesão do pescoço, das costas, do quadril ou da pelvis, a pessoa não deveria ser rolada sobre o seu lado e, em vez disso, deveria ser mantida na posição em que foi encontrada para evitar agravamento de lesões potenciais. Opa, mudou a cena, não é mais uma escola. Agora são 9 da manhã, um dia chuvoso, e vocês estão passando na frente do estádio da Arena, né, Carolina? Vocês estão passando aqui na frente do estádio da Arena. Bom, a Carolina preparou esse material e eu ilustrei com os casos. Esse foi um caso que eu atendi. Tem um homem
que foi também atropelado. Notem a diferença, o homem é maior, o automóvel vai pegar mais fratura de perna, mais embaixo, era época do Tempra ainda, aqueles carros antigos, né? E ele também estava inconsciente, tá? Ele bate a cabeça, né? A cinemática, o mecanismo do trauma, ele bate a cabeça e vocês fazem todo o procedimento e vocês vão para a cabeceira, ali vocês estão cuidando, existe o risco potencial da coluna cervical. Vocês são socorristas, vocês não são médicos, vocês são provedores de primeiros socorros, não são médicos. Tá? E vocês observam que ele não está respirando. As pessoas que não respiram, e vocês observam atentamente, vocês têm certeza que ele não está respirando, as pessoas que não respiram, ou elas estão mortas, ou elas vão morrer em pouco tempo. Tá? Então, a recomendação da American Heart para uma pessoa não responsiva e que não respira normalmente, para o provedor de primeiros socorros é abrir a via aérea. Abrir a via aérea com aquela manobra que todo o provedor de RCP, de reanimação cardiopulmonar de adulto, sabe, que é inclinar, deixa eu ver aqui assim minha mão, opa, assim, né? Inclinar a cabeça e elevar o queixo. Tá? É isso que a gente vai fazer. Tá? Como provedor de primeiros socorros, na ausência de opção, porque a pessoa não está respirando. Se deixar a pessoa na posição encontrada, estiver causando obstrução das vias aéreas da vítima, ou se a área for insegura, movimente a pessoa conforme necessário para abrir a via aérea ou alcançar um local seguro. Uma recomendação classe 1, indicado definitivamente útil pelo guideline da American Heart para leigos. Nível de evidência C, que se resume à opinião de especialistas. Por outro lado, se vocês forem profissionais da área da saúde, treinados, tá? Como todo profissional da área da saúde deveria ser, e vocês forem estudantes, por exemplo, de medicina ou de terapia ocupacional, nesse cenário, antes de fazer a inclinação da cabeça e elevação do queixo, vocês deveriam tentar abrir a via aérea desta vítima, fazendo a tração da mandíbula. Então, como que é a tração da mandíbula? Vocês estão na cabeceira da vítima, vocês vão colocar as mãos em cima do rosto e vão tracionar a mandíbula com estes dedos, ó, tracionar, elevar a mandíbula. Isto abre a via aérea. Abre tanto a via aérea que nesta cena, quando eu fiz isso, o paciente começou a respirar, ele não respirava e, como tinha sangue, porque por causa do traumatismo crânioencefálico, havia sangue aqui assim nessa região, ele começou a borrifar na hora de expirar, de soltar o ar, expirar, né, e expirar e borrifar, espirrar sangue no meu rosto, o que é um perigo. Então vocês não devem ficar em cima do paciente, da vítima, né? Vocês devem ficar, vocês, futuros profissionais, precisam estar preparados para essa situação, no sentido de que no momento que vocês abrem a via aérea da vítima, ele começa a respirar e pode vir sangue pela respiração em vocês. Aqui termina a parte de trauma. Nós agora vamos comentar brevemente sobre a questão do posicionamento para a pessoa em estado de choque que não seja traumático. Se uma pessoa apresentar evidências de choque e estiver responsiva e respirando normalmente, é razoável colocá-la ou mantê-la em uma posição supina. O que é a posição supina? É a posição de barriga para cima, ou seja, o decúbito dorsal. Agora, nós não estamos mais falando em situações de trauma. Então, se uma pessoa apresentar manifestações, sinais e sintomas de que vai desmaiar, por exemplo, o provedor de primeiros socorros deve reconhecer a situação de possível estado de choque não traumático e deve colocá-la deitada de barriga para cima, ou seja, em decúbito dorsal. Se não houver
nenhuma evidência de lesão ou de trauma, por exemplo, um desmaio simples, choque por sangramento não traumático. Choque que a gente quer dizer assim, a pessoa que está em estado de choque, não é o choque elétrico, né? Choque por sangramento não traumático, sepsis, desidratação. O provedor de primeiros socorros deve elevar as pernas num ângulo de 30 a 60 graus em relação à posição supina, né? E isso é uma opção que pode ser considerada enquanto aguarda a chegada do serviço médico de emergência. Não eleve, não eleve os pés da vítima em choque se a movimentação ou a posição provocar dor. Isso é uma recomendação classe 3, porque pode até ser prejudicial, pode fazer mal. Então, era isso. Nós falamos durante 15 minutinhos e a nossa principal referência, tudo que foi falado aqui, quase tudo, fora os exemplos, é claro, sai do First Aid da American Heart Association 2020, disponível gratuitamente na internet. Bons estudos!